em Lucas, capítulo 15, versículo 11, habla de dois hijos, uno de ellos, como el senhor Ricardo e sua família, uno apartado, e el outro adentro de la casa de su padre. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Disse assim: também digo, homem tinha dois filhos, e ele menor de ellos dijo a su padre: Padre, dá-me la parte de los bienes que me corresponde, e lhes repartiu los bienes. Não muitos dias depois, juntando-lo todo el hijo menor, se foi lejos a uma província apartada, e allí desperdiciou seus bienes, vivendo perdidamente. Então, el hijo menor agarrou todo lo que tinha e se foi lejos a uma província apartada. Não solo a uma província, sino a uma província apartada. E quando todo lo hubo malgastado, vindo na gran hambre em aquella província, e começou a faltar-lhe, e foi e se arrimou a uno de los cidadãos de aquella terra, ele qual lhe enviou a sua hacienda para que apacentasse cerdos, e deseava llenar su vientre de las algarrobas que comiam os cerdos, pero nadie lhe dava. Volvendo em si, digo: quantos jornaleiros em casa de mi padre têm abundância de pão, e eu aqui pereço de hambre. Me levantarei e irei a mi padre, e lhe direi: Padre, hei pecado contra o cielo e contra ti, já não sou digno de ser chamado tu hijo, haz-me como uno de tus jornaleiros. A Bíblia habla del primeiro hijo, el hijo pródigo, ou seja, el hijo que agarrou a todo o que tinha e começou a desperdiciar. Se foi lejos, como muitas pessoas que estavam também em la presença de Deus, se apartaram e agora se encontram muito lejos. Pessoas que já não suportam mais sequer escuchar hablar de la igreja. Pessoas que se prendem à tele e empieza o programa de la igreja, já não querem ver. Pessoas que se recebem um folheto, já não querem hacer caso a este folheto, querem viver lejos de la casa del Padre. E ele agarrou todo o que tinha e começou a desperdiciar, pero vino hambre em aquella terra. E quando vino hambre, ele não tuvo el auxílio, ele não tuvo el apoio de nadie. Ele desejava comer por lo menos la comida de los cerdos, pero nem sequer a isto ele recebia. Quantas pessoas que um dia estiveram aqui e que receberam lo melhor. Por exemplo, você agora está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo levada hasta você. Há pessoas que vivem em países que querem ouvir a palavra, querem
ter uma Bíblia, e isto ha sido proibido. Há países aonde não se pode ter uma Bíblia. Há países aonde não se pode falar da palavra de Deus. E ustedes que se encontram aqui han recebido los bienes, que é, por exemplo, ouvir a palavra. Há pessoas que han recebido los bienes, que é, por exemplo, ter a presença do Padre, ter o Espírito Santo, ter paz. Há aqueles afuera que dizem: eu daria todo o que tenho a cambio de pouquinho de paz, a cambio de pouquinho de paz. E quando elas hablam, eu daria todo o que tenho a cambio de pouquinho de paz, em todo o que elas estão hablando, em todos os sentidos, toda a riqueza, todos os bienes a cambio de pouquinho de paz. Você não necessita ser isto. Você necessita só poner sua vida em el altar, e não a cambio de pouquinho de paz, a cambio de la paz dada por el Senhor Jesus. E há pessoas que receberam esta paz. Há pessoas que chegaram, por exemplo, depressivas, com ganas de quitar-se a vida, e foram liberadas, pero se apartaram e começaram a desperdiciar os bienes dados por quem? Por el Padre, dados por el Senhor Jesus. Bienes que há outros, em outros países, que querem e não têm condições de receber. Há pessoas que vivem acá, em Tacubaya, cerca da igreja, e não hacen caso a la invitação, pero há aqueles que han tenido hambre, han tenido sede de la presença de Deus, e hacen de todo para tê-la. Eu me acordo que há mais ou menos 15 dias, estivemos em sábado à la manhã, em Colônia La Mexicana, e hicimos uma reunião allí em La Calle, e tinha allí delante mío senhor que estava allí para ouvir a palavra, e o corpo de sua madre muerta em casa. La madre muerta em casa. E ele la derrou com seus hermanos e vino para ouvir a palavra. Ou seja, com hambre e com sede da palavra de Deus. E há aqueles que han recebido los bienes de su Padre, lo mejor de Deus, e que hacen com os bienes, empiezam a desperdiciar. Então, aqui estamos falando de hijo de Deus, pero hijo de Deus que estuvo como apartado de la mesma maneira que o senhor Ricardo e com toda a família. Pero este hijo acá, el hijo pródigo, ele logrou usar a cabeça, ele logrou usar a inteligência, porque quando uno sale, abandona a casa del Padre, abandona a igreja, abandona a fé, em la mesma hora, uno é abraçado por el mundo. E como você disse para mim uma vez, quando uno sale da presença de Deus, al início, todo parece normal, pero depois vienen os problemas. Aqueles
que abraçaram a esta persona que abandona a casa del Padre, quando esta persona necessita de ajuda, de auxílio, de apoio, aqueles que nele princípio lá abraçaram, lá rechaçam. Lá rechaçam. Porque quando ele necessitou, quando vino el hambre, el trabalho que deram para ele, não foi de cuidar de ovelhas, sino de cuidar de los cerdos, que és considerado como animal imundo. És el pior de los trabalhos. Pero ele logrou reconhecer que los empregados de su padre tinham de todo, e ele, sendo filho, não tinha nada. Estava humilhado, avergonçado. E quantas pessoas que você também conhece nesta situação, ou quizás, entenda por favor, não são pessoas que você conhece, pero quizás você esteja a um passo de abandonar a casa de seu padre. E ele pensamento que ele diabo põe é assim: uno para crer em Deus não necessita venir à igreja. Uno para hablar com Deus não necessita hablar com Deus em la igreja. É verdade. Quando eu hablo com Deus em minha casa, eu hablo com Deus adentro dele banho. Eu posso falar com Deus, você pode falar com Deus aonde quiera. É assim ou não é assim? Pero em sua casa é distinto. Porque o ambiente da igreja é propício. Adentro da igreja, uno ajuda o outro. Adentro da igreja, uno levanta o outro. Então, ou você conhece a aqueles que se apartaram e agora se encontram humillados, como eu disse. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele que me sigue não andará em tinieblas. Ou seja, aquele que não sigue a Jesus andará como? Em tinieblas. Pero não solo las tinieblas físicas, pero principalmente tinieblas espirituais. Espirituais. Então, se você tinha este pensamento, sepa que adentro da igreja, em la casa de seu padre, você ha recebido los bienes, você ha recebido sua palavra, você ha recebido sua presença, você ha recebido sua paz, você ha recebido seu espírito, você ha recebido lo melhor dele. Então, ele primeiro hijo és aquele que se encontra apartado, pero sigue sendo hijo. Disse a Bíblia, e volvendo em si, dijo: quantos jornaleiros em casa de mi padre têm abundância de pão, e eu aqui pereço de hambre. Me levantarei e irei a mi padre, e lhe direi: Padre, em pecado contra o cielo e contra ti, já não sou digno de ser chamado tu hijo. Hás-me como a uno de tus jornaleiros. E levantando-se, e no caso de ele teve forças para levantar-se. Pero quantos que você conhece que não han tenido forças para quê? Para levantar-se. El senhor Ricardo, a família estava sem força para quê? Para levantar-se. Levantando-se, vino a seu padre. E quando a um estava lejos, louviu seu padre, e foi movido à misericórdia, e correu, e se echou sobre o seu cuello, e lhe besou. Ou seja, não lo criticou,
não lo condenou, sino lo recebeu. Disse a Bíblia, e Elihu lhe dijo: Padre, he pecado contra o cielo e contra ti, e já não sou digno de ser chamado tu hijo. Pero ele padre dijo a seus servos: Sacad ele mejor vestido, e vestid-lhe, e poner um anillo em sua mano, e calçado em seus pés, e traed-lhe bezerro gordo e matado-lo, e comamos e hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, pero ele estava a agir, pero ele padre dijo que ele estava muerto. Muerto por quê? Porque uma vez lejos de la casa de su padre, lejos de la presença de su padre, ele não tinha vida. El Senhor Jesus dijo: separados de mim, nada podeis fazer. Usted é padre. Que é padre aqui? Padre, madre. Usted tem hijos. Mientras sus hijos estão cerca, mientras sus hijos se encontram delante de seus olhos, usted por ellos pode ser todo, hasta da sua vida por ellos, ou não? Você pode guardá-los, você pode protegê-los, você pode ajudá-los, porque eles se encontram cerca. E se eles se encontram do outro lado do mundo, lejos, você não pode fazer nada. E por que você não pode fazer nada? Porque eles se encontram lejos. Então, aqueles que se encontram apartados, em la realidade, se encontram muertos. E nós outros temos condições de ajudá-los. Nós outros temos condições, guarde lo que vou falar, de ressuscitar aqueles que se encontram muertos. Como que eu posso ressuscitar aqueles que se encontram muertos? Estendendo minha mão hacia eles, para ajudá-los a levantar-se. É assim. E você que se encontra na casa dele Padre, na casa de Deus, sabendo disto, que separado dele não há vida, você já tem que usar a fé do Espírito e manter-se em sua presença para sempre. Amém? Então ele disse: porque este mi hijo muerto era, e há revivido, e se havia perdido, e é exajado, e começaram a regozijar-se. E su hijo major, aqui é el outro hijo, e su hijo major estava em el campo. Que hacía em el campo? Trabalhando. Estava trabalhando. E quando vino e chegou cerca de la casa, oyó a música e las danças. E chamando a uno de los criados, lhe perguntou que era aquello. E ele lhe dijo: tu hermano ha venido, e tu padre ha hecho matar el bezerro gordo, por haber-lhe recebido bueno e sano. Então se enojou. Era hijo, pero quedou enojado, se enojou e não queria entrar. Saiu, portanto, seu padre e lhe rogava que entrasse. Ou seja, ele padre recebeu a uno, amparou el outro e amava a los dois. Ele padre recebeu a uno, não lo condenou, amparava el outro e amava a los dois. Saiu, portanto, seu padre e lhe rogava que entrasse. Mas ele, respondendo, disse ao padre: e aqui tantos anos te sirvo, não havendo te desobedecido jamais,
e nunca me has dado nenhum cabrito para gozar-me com meus amigos. Ou seja, que eis lo que el outro queria. El outro queria reconhecimento. E há pessoas assim. Há pessoas que não se apartaram, seguem adentro da casa dele Padre, e querem reconhecimento por aquilo que hacem, e hacem em benefício próprio. Há pessoas que dizem, pero eu ajudo a los demais, eu sou fiel em los diezmos, eu ajudo em la obra, eu estou levando a palavra, pero você quer reconhecimento por aquilo que você ha hecho, pero você ha hecho em benefício próprio. Por exemplo, se eu sou fiel a Deus, e se sou fiel a alguém que não veio, eu serei fiel a alguém que já veio, minha esposa. Eu não posso esperar reconhecimento de los demais. A ele é uma pessoa buena, porque é uma pessoa fiel. Não. Por causa de minha fidelidade, eu serei beneficiado. Por causa de minha fidelidade, eu vou ter a salvação. Pero há aqueles que seguem adentro da igreja, a los olhos humanos, hacem todo perfeito, pero são pessoas que vivem enojadas. São pessoas que adentro de elas há um orgulho. São pessoas que não querem ver a felicidade de los demais, porque ele hermano estava morto e reviveu. Era para que ele hermano major quedasse como? Alegre, contento, feliz. Sim ou não? Pero disse a Bíblia que não. Ele quedou enojado. E ele disse, tantos anos te sirvo. Tantos anos eu estou adentro da igreja. Tantos anos eu hago isto, eu hago aquejo. Graças a Deus. Porque se você ha logrado viver em la presença de Deus neste mundo, você viverá em la eternidade também em la presença dele. Então, se você tem 10, 20, 30, 40 anos em la presença de Deus e você ha sido fiel, você nunca se apartou, que bueno. Porque aqueles que nesta vida han vivido em la presença dele, em la eternidade, viverão também. Então, ele quedou enojado e disse, pero quando vino este tu hijo, ou seja, não hablou mi hermano, não hablou mi hermano, hablou tu hijo. Mire, ele Espírito. Quando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes com rameiras, has hecho matar para ele um bezerro gordo. Ele então lhe disse, mire a paciência dele Padre, mire o amor dele Padre, mire o cuidado dele Padre. Ele Padre disse assim, hijo, tu sempre estás comigo, que és lo que disse agora? Esto acá é muito forte. Usted que quizás ha esperado reconhecimento, porque ha sido fiel, porque ha logrado permanecer em la presença de Deus, acá está a bendição mais grande. Ele Padre disse assim, ele Padre disse, hijo, tu sempre estás comigo, e todas mis coisas são tuas. Você ha logrado permanecer, todo aquele que pertence a Deus, pertence a você também.
e lo mais grande que és, la vida eterna. Mas era necessário hacer fiesta e regozijarmos, porque este tu hermano era muerto e ha revivido, se havia perdido e és hallado. Então, aqui, nesta palavra, temos três pessoas. Primeiro, el hijo pródigo, ele que desperdiciou los bienes de su padre. Que es lo que usted ha hecho con los bienes de su padre? Que es lo que usted ha hecho com todo aquilo que Deus ha dado para você? Você não pode desperdiciá-los. Então, ele primeiro é el hijo pródigo. Ele segundo, el hijo major, que estava em la búsqueda de quê? La búsqueda de reconhecimento. El hijo major que juzgava a seu irmão. El hijo major que guardava sentimentos em contra, que era orgulhoso, pero também hijo. E a terceira persona, ele padre. Então, el exemplo perfeito aqui é el exemplo dele padre. Em uma oportunidade, Jesus dijo: ele que me ha visto a mim, ha visto ao Padre. Então, eu necessito ser como ele Padre. Você necessita ser como ele Padre. Você não pode ser um hijo pródigo, porque aqueles que se encontram apartados, se você pergunta para eles, eles vão dizer que estão bem. Então, aqueles que se encontram apartados, se encontram secos, se encontram muertos. Você não pode ser um hijo pródigo, e tampouco como el hijo major, que se encontra na búsqueda de quê? De reconhecimento, que juzga a los demais, que condena a los demais, que guarda sentimentos em contra a los demais, ou quizás és orgulhoso só porque hace lo que tem que fazer. Então, temos que ser como ele Padre, justo. Ele Padre foi justo, ele Padre foi paciente, não guardou rancor, recebeu a uno, entendeu el outro e amou a los dois.